Marcos, Evangelho São Marcos, capítulo 14, verso 3 a 9. Olha que episódio interessantíssimo. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando aquele vaso, derramou o bálsamo, o perfume sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre os seus discípulos e diziam: para que este desperdício de perfume, de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E eles murmuravam contra aquela mulher. Mas Jesus disse: olha, deixa em paz ela, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, pode ajudar, mas a mim nem sempre me tendes. Estava na semana da morte de Jesus esse texto. Essa mulher, disse o Senhor, fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, também no Guamá, esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Deus dê graça, unção, sabedoria para a ministração da sua palavra. Eu quero falar sobre o tema: qual é o perfume da sua casa, da minha casa? Esse texto que lemos está repleto de lições sobre o cheiro da nossa casa. Toda casa tem um cheiro. Algumas têm um cheiro de paz, cheiro de amizade, companheirismo, cheiro de muito amor. Mas existem também algumas casas que cheiram mal. E esse cheiro mal, eu vou discorrer alguns que podem estar exalando e trazendo um mau ambiente dentro da nossa casa e da nossa família. A pergunta é: qual é o perfume da sua casa? Quando a gente chega lá, ou quando você está lá, o que é que cheira no ambiente da sua casa? Na sala, no quarto, na cozinha, no quintal, no pátio. Se fôssemos avaliar qual é o cheiro da sua casa, da minha, colocando alguns nomes de cheiros que conhecemos, qual seria o cheiro da sua casa? Eu sou do tempo do charisma. Quem lembra do charisma, amor? Da Avon, lembra? Era um sucesso. Quem usava charisma estava por cima, andava todo soberbo. Eu sou do tempo do charisma. Qual é o cheiro da nossa casa? É cheiro bom? É cheiro gostoso? É cheiro atraente? Mas lamentavelmente algumas casas não cheiram bem. O casamento não cheira bem, a relação com seus filhos não cheiram bem. Quando você se recolhe, só você, sozinho, o que é que exala ali quando você está presente sozinho no seu quarto, da sua casa? Tem muitos cheiros desagradáveis invadindo o nosso lar e a nossa família. E isso precisa ser vencido por cada um de nós.
porque a família é o nosso maior patrimônio, digam todos amém. Envelhecer nessa terra, nessa vida, e não ter tido a competência de chegar no final da vida e ter estruturado uma família, isso é muito triste. Por essa razão que a nossa igreja, ela tem esse nome, Catedral da Família, porque nós reconhecemos, e Deus reconhece isso, o valor da família. Mas só que a família é como algumas casas, que às vezes quando ela é comprada e ela está novinha, ela é espetacular, cheiro de novo. Mas se essa casa não tiver manutenção, aos poucos o portão vai se enchendo de ferrugens, a parede de infiltrações, o piso começa a soltar. Toda casa, por mais bonita e linda que seja, ela necessita de manutenção. O casamento, a família, é a mesma coisa. Por isso temos que ter cuidado com alguns cheiros. Existem casas que o cheiro dela é cheiro de contenda. Só perde para o UFC. Só perde para as lutas de UFC. Porque as pessoas já acordam brigando, já acordam se acusando, já acordam pisando um pé no outro. Tem algumas irmãs do culto da manhã que elas acordam mal-humorada, não sabe por quê, e o marido pergunta: o que é que você tem? Eu não tenho nada, porque é o cheiro da contenda, é o mau ambiente. Existem algumas pessoas que são assim, tem maridos e pais, quando chegam em casa, que a molecada percebeu que o seu pai chegou, é todo mundo se infiltrando por baixo das coisas, porque o incrível Hulk chegou. Porque lá fora ele trata bem todo mundo, mas ele vai se aproximando da casa e vai virando o incrível Hulk, ficando verde de raiva. E isso cheira mal. E ninguém gosta de viver num mau ambiente. Eu tenho acompanhado casais e tenho visto que pessoas que se amam se separam, que não sabem se relacionar, não sabem tratar bem um ao outro. E esse cheiro da contenda, ela quebra os laços, entra a indiferença. Isso não é bom, isso é desastroso. Por isso esse mau cheiro tem que sair. Nós temos que fazer investimentos para sair esse mau cheiro da nossa casa. Algumas casas cheiram o cheiro da dor, muita mágoa, muita tristeza, muita decepção, muita ansiedade, muita insônia. São casas onde as pessoas vivem dentro desse ambiente da dor. Uma casa cheia de dor é uma casa de pessoas tristes, pessoas amassadas de alma, pessoas que andam com o coração pesado, com a mente que não se aquieta, porque a dor faz a gente sofrer. Às vezes é a dor de uma enfermidade, às vezes é a dor de uma vida emocional toda quebrada, às vezes é a dor de um casamento que não vai bem, um filho, uma filha que não vai bem. Tudo isso dói na gente, e é ruim viver num ambiente que a ênfase é o cheiro da dor. A outros tem o cheiro da avareza. É uma família onde o dinheiro é o assunto que frequentemente está presente na casa. A busca desenfreada pelo sustento da casa pode desequilibrar a família, e coisas importantes começam a serem prejudicadas pelas coisas urgentes.
Tem que ganhar dinheiro? É claro que tem. Tem que lutar pela vida? É claro que tem. Tem que melhorar de vida? Claro que tem. Mas nunca em detrimento da família. Aí o cara trabalha a semana inteira, ganha uma grana legal, e chega sábado, está cansado. Aí a esposa olha, esperando ser convidada para passear. Ele diz: não, eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado. Ganhou dinheiro, que é uma beleza, mas está desequilibrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão e amigo. Aprenda uma coisa sobre as mulheres: elas não querem saber para onde, elas querem sair, elas são rueira. Até tomar uma água aqui, que eu tenho uma lá em casa. Olha aí elas se manifestando. Mulher gosta de rua, rapaz. Ela gosta de passear. Presta atenção nos olhos da sua mulher. Quando você fala assim: amor, vamos passear. Olha o olhão dela de alegria brilhando. Mas as pessoas desequilibram a vida. Um trabalha para cá, um trabalha para ali. Não tem a lei da compensação. Tem que ter. A vida é muito agitada, a vida moderna nos toma, é uma agenda louca. Se nós não equilibrarmos a vida, vai cheirar mal a família. Tem que sair. Toda semana eu levo aquela mulher para passear. Ah, pastor, mas o senhor tem condições, o senhor é empresário, o senhor é pastor. Mas meu irmão, quando eu não tinha, lembra disso, amor? A gente ia lá para Batista Campos, no Coreto. Lembra do Coreto, pastora? Pastora subia pelo Coreto, que era uma beleza, ficava agoniada. Andava lá, passeava, saía da casa. Se você quer salvar o seu casamento, pelo amor de Deus, estabeleça uma agenda semanal para sair com essa mulher. Para o Mangueirão eu sei que tu vai, né? Mas para levar ela para dar um passeio, você não tem tempo nem dinheiro. Existem também algumas casas que cheiram mal. O cheiro da ausência de Deus. Uma casa que ninguém ora. Uma casa que ninguém dobra os joelhos. Uma casa onde a Bíblia é desprezada, ninguém lê o manual do fabricante, ninguém lê as instruções de Deus. E tem muita gente com o casamento escangalhado, com a relação familiar escangalhada, porque despreza as instruções do manual. Uma vez eu comprei um som numa loja aqui em Belém, levei para casa, quando eu fui ligar, não pegou. Eu aborrecido, liguei para a vendedora, disse: olha, minha senhora, a senhora me vendeu um som escangalhado, com defeito. Ela disse: senhor, o senhor já leu o manual? Eu disse: não. Abra aí na página 2. Aí eu abri. O que é que tem, senhor? Disse: olha, energia 110, 220. Aí ela disse: vê se o som está em 220. Aí eu olhei: está, muda para 110. Mudei, pegou? Pegou. Tem muita coisa na sua vida que não está funcionando, não está ligando. Talvez seja sua vida financeira não rompe, sua vida emocional não rompe, sua vida familiar não cresce, não está funcionando. É preciso ler o manual. Você sabia que a Bíblia fala de tudo sobre a família funcionar bem? Tem um versículo que diz assim: é melhor o homem passar a noite no quintal em um dia de chuva do que passar a noite numa casa com uma mulher enjoada. É ou não é, meus irmãos? Mas a Bíblia também diz que o marido tem que viver a vida comum do lar.
Tem alguns irmãos, alguns homens, que querem casar e viver a vida de solteiro. Está vendo? Quando eu falei de enjoada, vocês se manifestaram, elas não são fáceis, não. Ele quer jogar bola toda noite. Ele chega em casa, só ele quer assistir futebol. Ele não quer dizer de onde veio e nem para onde vai. Ele não quer deixar que a mulher tenha acesso ao telefone dele. Quer invasão de privacidade. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só senha. Mas uma casa onde Deus não é adorado, uma casa onde não se tem agenda para Deus. Tem casas que as pessoas não querem saber da igreja, não tem compromisso em ouvir a palavra, em receber uma mensagem, orar. Aí a casa cheira a ausência de Deus. Não existe fé, só murmuração. Não existe adoração, só reclamação. Não existe nada de Deus naquela casa. A história que lemos, a história de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e Jesus estava em Betânia, num povoado que eu já tive a honra de estar lá. A casa que Jesus frequentava em Betânia era como se fosse a sua casa de descanso, aonde ele descansava fisicamente. Ele está lá com os discípulos, e Maria entra com um vaso de alabastro, trazendo um perfume puríssimo e caríssimo. E ela se aproxima de Jesus, quebra o vaso, uma espécie de uma ampola, e despeja aquele perfume caríssimo na cabeça de Jesus. João nos diz, o outro evangelho, que Judas murmurou dizendo: para que este desperdício? Nós poderíamos vender esse perfume caríssimo. Diz os pesquisadores que esse perfume vinha do Himalaia e da Índia, através de rotas da Palestina. Era um perfume importado caríssimo, 300 denários o valor do perfume. Hoje, para a moeda de hoje, 15 mil reais esse perfume. Era um negócio, era um presente para rei. E Maria despeja aquele perfume no rei Jesus. Judas reclama, como eu disse. Jesus corrige Judas e os discípulos: olha, os pobres vocês sempre vão ter, e vocês devem ajudá-los sim, mas a mim não, eu estou a caminho do Calvário, eu vou ser crucificado, ela está me perfumando para a minha sepultura. Naquela época era costume perfumar bastante o corpo de quem morria. Disse: olha, o que ela está fazendo é tão importante, que aonde for pregado o evangelho, vai ser contado essa história para a memória sua. Digo todos amém, meus irmãos. Como é que a gente se livra do mau cheiro de casa? Como é que eu afasto o cheiro da contenda? Como é que eu afasto o cheiro das intrigas, da avareza, da dor, da ausência de Deus? Diz a Bíblia que Maria entra naquela casa, a primeira coisa que ela faz, repitam isso: foi preciso, mais forte, foi preciso quebrar o frasco, a ampola, o vaso. O frasco quebrado nos ensina, escute isso, que muitas vezes Deus só poderá liberar
em nós o seu bom perfume, quando nós permitirmos que Ele quebre o nosso orgulho. Digam amém, irmãos. Para você ajeitar o perfume da sua casa, para que cada um aqui, qualquer um de nós que deseja melhorar o ambiente da casa, vai requerer esse quebrar o frasco, esse esforço, esse empenho, levantar a bandeira da paz, ter sabedoria, deixar o orgulho de lado. Pelo amor de Deus, não leve para o seu casamento aquela história de que você me conheceu assim, sabia que eu era assim, então aguente. Não aguenta não, não vai aguentar muito tempo. Por isso, o perfume só encheu a casa de Simão, porque o vaso foi quebrado. Da mesma forma, a presença de Cristo só vai transbordar na tua vida e na minha, na tua casa e na minha, quando nós quebrarmos certas resistências. Quebrarmos o nosso orgulho para tentar ter um bom ambiente, recuarmos. Tem muitas pessoas que são habilidosos em ganhar discussões, mas perdem muita coisa por causa disso. Esse texto ensina para que o mau cheiro saia de casa, vai requerer de nós esse esforço para quebrar o orgulho, voltar atrás, dar um passo atrás, reconsiderar, porque senão não tem como conviver numa casa assim. Aí o que é que acontece? As pessoas começam a querer pensar na possibilidade de largar a sua casa, largar a sua família, largar seu esposo, largar sua mulher, largar seus filhos. A solução nunca está em trocar de família. A solução está no esforço de trocar de atitudes, irmãos. Amém, meus irmãos? Você melhorar como ser humano, se esforçar. Se você tem dificuldade de sorrir, vá para o circo. O palhaço vai fazer umas palhaçadas, você vai começar a aprender a rir. Tem algumas irmãs e irmãos que acordam com a cara de mal-vindo, como eu disse. Aí o cheiro se espalha na casa, até o cachorrinho que balança o rabo sai fora. Já não estou aguentando mais essa mulher não, esse homem, por causa do mau cheiro. Então a gente tem que se esforçar, irmão, esforçar para melhorar, esforçar para mudar. Quem casa tem que entender que casamento vai exigir sempre mudança. Ah não, pastor, comigo não é assim não, eu não vou mudar a coisa nenhuma. Então, por favor, não case, não vá perturbar ninguém, tá bom, irmão? Porque para casar, você vai ter que aprender a mudar. Mudar não é fraqueza, mudar é nobreza. Ah, eu não consigo. Vou te contar uma historinha em 2 minutos. Um casal tinha um filho, e o sonho desse filho era ter um cachorrinho para passear na praça. Aí os pais compraram, o cachorrinho chegou, o menino colocou a coleira. Quando foi saindo de casa, o cachorrinho empacou. Ele era traumatizado com a rua. Quando tentavam tirar ele, ele começava a passar mal, se vazava todo, era uma tristeza. Até que chamaram o adestrador, e o adestrador passou lá 1 semana adestrando o cachorro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, ele fez o teste com a criança. A criança pegou o cachorrinho, balançando o rabinho, tirou de casa, foi para a praça, passearam, e o cachorro conseguiu se libertar, o cachorro conseguiu se livrar do trauma, e o cachorro mudou. Se cachorro muda, se o cachorro muda,
Nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade de mudar, ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, melhor ser humano. Essa mulher quebra o alabastro e o vaso. Segunda coisa que ela faz, diga comigo, era nardo, o nardo era puro. Não era qualquer perfume, não. Era um perfume puríssimo. O que está faltando muito nas famílias são gestos que expressem pureza de amor, pureza de valorização. Quer ver o seu ambiente mudar? Chegue em casa, você que deixou seu marido, a sua esposa, seu filho, você que tem sua família, chegue lá. Ao entrar na sua casa, diga assim: oi gente, Deus abençoe, amor, um beijo, querido, estou com saudade de você. E aí, amor, tudo certinho? Como é que foi lá na igreja? Olha, foi muito bom, orei por você. Olha, eu saí de lá reconhecendo que você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha vida, que você é o filho maravilhoso que eu amo. Faça isso e depois me conte. O cheiro de Deus vai inundar a sua casa, a sua família, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, nardo puro é caro, perfume é caro, ter cheiro bom em casa custa caro, custa empenho, custa esforço. Às vezes a Mônica vem e diz assim: amor, eu já te falei que eu te amo. Olha, faz 5 dias. Estou brincando, ela me diz todo dia que me ama. Tem que investir, irmão, senão dá ferrugem. A parede do casamento vai infiltrar, vai trincar. Tem que estar arrumando as coisas, tem que investir para que a nossa casa tenha um bom perfume, para a gente conseguir manter um casamento feliz. Esse nardo que essa mulher comprou, ele era um perfume, como eu disse, digno de um rei. Não era para qualquer um, não. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você encontrar sua mulher, se vier do trabalho, você está dando de cara com a sua rainha. Você tem que reconhecer que ela é a rainha do seu lar, é a sua mulher. Você lembra que você falou: quer casar comigo? Ela disse: quero. Ela quis. E minha irmã, quando o seu marido chegar, chegou o rei, o seu rei, o seu marido. Basta, largue tudo, largue o celular, dê um abraço nele, estava com saudade de você, dê um beijo nele, você vai ver um cheiro exalar de carinho e afeto e amor na sua casa. Aí o cara chega, a mulher com aquele bico, e pior, que existem mulheres, escute isso, minha irmã, você está aqui, escute isso aqui. Tem mulheres que só se aprontam para sair. Em casa, aí o cara chega até animadinho, ele abre a porta, quando ele vê aquilo, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? Nem pela fé, não dá, porque só falta uma vassoura para ela decolar, toda desarrumada, toda descabelada, toda mal perfumada. Ela usa a melhor roupa para sair. Em casa, só Jesus da causa. Irmãos, a vida é muito simples, desde que a gente pratique o que está no manual. Em último lugar, diga comigo, o nardo era caro. Talvez hoje falte em muitas famílias a disposição de pagar o preço. Preço para mudança, o preço de renúncia, para ver o outro feliz, para se encaixar, para se entender. Poucas pessoas têm disposição para pagar o preço para ver o mau cheiro sair da sua casa, para ver as contendas saírem. Muita gente se esforçando muito pouco
no lugar que deveria ser feito o maior investimento e esforço para ter um casamento feliz. Meus irmãos, o nardo era caro e mudar custa. Eu vi o meu pai, ele sempre almoçava e jantava no quarto. Eu vi isso. Minha mãe levava a comida para ele, e lá ele ficava, lá. Ele era um cara bem quieto nessa área. Aí eu me casei com a Mônica. Eu vi meu pai almoçando no quarto, e eu vou almoçar no quarto. Almoçava e jantava no quarto. Teve um dia que ela me chamou e me prensou. Disse: olha, amor, é o seguinte, eu não estou gostando, estou infeliz. Infeliz? Infeliz. Mas eu casei para te fazer feliz. O que é que está te deixando infeliz? É que você não almoça com a gente na mesa. Quer dizer que se eu almoçar com você na mesa, com as crianças, jantar, você vai ficar feliz? Vou, amor. A partir de hoje, é na mesa. É a mulher da minha vida. Por que eu não vou mudar para fazer ela feliz? Uma vez ela me enquadrou de novo, disse: amor, eu não gosto que você deixe a pia molhada. Eu disse: me ajuda, põe uma toalhinha aqui que eu vou melhorar. E desde lá, eu sou o que mais organiza a minha casa. Porque eu gosto, aprendi, mudei. Eu era um bagunceiro. Se você olhar minhas gavetas, tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo certinho. Porque ela estava infeliz. E eu mudei. E isso é caro. Isso é caro para o nosso orgulho, isso é caro para o nosso jeito de ser. Isso é caro. Mas a família é onde deve ser o nosso maior investimento, irmãos. É lá que você precisa dizer: olha, eu vou planejar ter uma família feliz. Eu vou ajeitar aqui, vou ajeitar ali, vou fazer acordo de convivência, eu vou ceder aqui, ele cede aqui, vamos nos entender para a gente ser feliz. Aí o perfume vai exalar a sua casa. Para encerrar, eu quero discorrer rapidamente sobre a frase de Judas. Ele disse assim, quando ele viu a cena do perfume caro sendo jogado na cabeça de Jesus, ele disse assim: para que este desperdício? Parecia um exagero, parecia uma extravagância, uma coisa sem sentido, despejar algo caro momentaneamente, que poderia ser vendido, dar aos pobres, sobre a cabeça de Jesus. Foi com ela, é comigo, será com você, para aqueles que não conhecem o Deus que nós servimos. Porque alguns podem dizer para você: está desperdiçando a tua vida, você vai domingo na igreja, está desperdiçando a tua vida, você está lendo a Bíblia, está desperdiçando a tua vida, você separa uma agenda para estar na casa, uma casa religiosa. Para que esse desperdício? Talvez alguns aqui foram vítimas de desdém, zombaria, dizendo: rapaz, você vai para a igreja, como se fosse um desperdício. Maria sabia que quem estava diante dela era o Rei dos Reis, era o Messias, era o Senhor Jesus. E eu quero nessa noite lançar um desafio para você. Todo domingo a gente está aqui falando sobre família, falando sobre fé, falando sobre o reino de Deus, ensinando o manual do fabricante, que é a Bíblia, ensinando esse livro. E nós chamamos essa reunião de uma reunião chamada Corrente da Família, corrente de oração pela família. Eu queria te convidar, especialmente você que está precisando de uma bênção
importante para o seu lar e para a sua casa, quero te convidar a fazer uma corrente de oração de 7 domingos, 7. E durante esses 7 domingos, você vai vir para cá, e você vai fazer um pedido a Deus, escolher um pedido, e você vai fazer essa corrente de oração por essa dor que você tem, por esse desafio que você enfrenta, por essa peleja que você está lutando, por essa guerra que você está enfrentando, por essa muralha que tem que cair, por essa porta que tem que abrir. Você vai fazer a campanha de oração de 7 domingos, e eu vou estar aqui ensinando para você o manual. Esse manual é tão importante que eu sei de uma história verídica, e vou encerrar com essa história. Um cara comprou um carro muito top, e ele saiu para a estrada, ele e um amigo dele, e na trajetória dessa estrada, o carro começou a dar indícios que ele ia parar. Ele encosta o carro, tenta fazer pegar, o carro não pega. Ele liga para os mecânicos conhecidos dele, só mecânicos de alto nível. Os mecânicos chegaram lá, tentaram consertar o carro e não conseguiram. Uma coisa estranha, um carro bom, um carro novo, e os mecânicos não conseguiram consertar. De repente, parou outro carro do outro lado, um carro luxuosíssimo, e desceu um homem alto, bonito, de terno, e se aproximou daquele carro e disse assim: vocês me permitem tentar consertar esse carro? E eles disseram, o motorista disse: olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, mas eu estou aqui com os melhores mecânicos, e eles não conseguiram resolver. Aí o moço, o rapaz bonito, insistiu dizendo: mas por favor, deixa eu tentar. Já que você insiste, pode tentar. Aquele homem importante, de terno, pediu ao motorista para sentar no carro, abriu o capô do carro, olhou bem e fez assim, ó, numa peça. Liga aí, amigo. O cara ligou e o carro pegou. Sabe quem era esse homem? Henry Ford, o projetista dos carros da Ford. Se você deixar o teu projetista mexer em você, aquilo que não está funcionando vai funcionar, e a tua vida vai ser uma vida abençoada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Agora, assim como na história, Deus só mexe em você se você deixar. Ele te criou e me criou com livre arbítrio. Eu tenho a liberdade de dizer para Deus: eu não te mete na minha vida. Quando você começa o dia sem orar, você está dizendo para Deus assim: olha, eu me garanto, não se meta na minha vida. Por isso que você não ora. Você pode ir embora dessa igreja hoje, nunca mais voltar, nem ligar para o que ouviu. Deus, Ele nunca vai te impor nada, Ele vai te propor. Ele sempre vai convidar, Ele sempre vai tentar se conectar com você, para mostrar para você que Ele não é o Deus da religião, que Ele é o Deus criador do céu e da terra, é um Deus vivo e Ele está aqui. Ele acompanhou todo dia você hoje. Quando você acordou, Ele sabia o plano que Ele tinha para atrair você para esse lugar. Muita gente aqui nunca tinha imaginado que estaria aqui nessa noite, mas você já estava na agenda de Deus, e Ele está muito afim de consertar a sua vida, se meter na sua vida, mas você precisa fazer como aquele motorista. Tá bom, já que eu não consigo fazer funcionar a minha vida,
eu quero dizer, você pode tocar em mim. Como eu disse essa noite, o culto de domingo na nossa igreja, a nossa proposta não é te apresentar uma religião, a nossa proposta é te apresentar o Criador, o nosso Salvador Jesus, e te ensinar sobre o manual. E você pode, se você quiser, começar uma corrente de oração pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, durante 7 domingos. E se Deus quiser, o teu projetista vai tocar em você, e as coisas vão começar a funcionar como nunca funcionaram, para a glória de Deus. Fiquem em pé, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.